Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos aqui mais uma conversa e hoje especialmente vamos trazer a nossa querida Maria Cristina Moraes. Ela é uma pessoa assim muito importante dentro da nossa Irmandade, vamos dizer assim, porque ela é uma seguidora fiel da nossa querida Baixinha, do Caboclo, dos seus ensinamentos, do legado que nos deixou. É um exemplo de educação, né? Eu acho que é uma referência para todas as crianças, porque também tem um trabalho maravilhoso junto à Irmandade, né, de amor com as crianças. Eu acho que já tem gerações que já marcaram né, com esse trabalho que ela vem se dedicando ao longo desses anos, né, uma professora também de arte educadora, né, à frente de um projeto maravilhoso da Oficina Escola Mão de Luz, que teve assim né, vamos dizer assim, ela vai nos contar a história, mas assim é uma relação muito grande com o caboclo, né, com a baixinha. É um trabalho muito bonito desenvolvido na comunidade de Lumiar, né? E, enfim, vamos aqui receber com muito carinho a Cristina, né? E esperar aqui que ela nos conte um pouco mais sobre suas memórias, suas lembranças da Baixinha, do Caboclo, na Flor da Montanha, enfim, né? E bom dia, Cristina, seja bem-vinda. Bom dia, Cléris, bom dia toda a Irmandade e todo mundo que está aqui ouvindo o nosso encontro. Bom, é um momento muito bom, né? Esse momento que a gente está passando no sentido de estar trabalhando a memória, lembrando de coisas, já que a gente não está podendo estar muito presente, todo mundo junto, mas a gente tem muitas memórias, e essa memória começa a ficar mais viva nesse momento, né? Porque traz essa ligação, né? A Baixinha, para mim, assim, foi um grande caminho, assim, que se abriu no nosso encontro, que foi essa ligação com o coração. Foi em, mais ou menos, eu acho, 1983, lá no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, e eu fui convidada, assim, pelo Luiz, companheiro da Suzana, Luiz Sil, né? Eu morava junto com a Maria Alice naquele momento, e ele falou que estava descobrindo um trabalho que era muito interessante, que ele estava gostando, e a gente resolveu ir, né? Maria Alice foi, eu fiquei com as crianças para ela ir, e quando ela voltou, ela estava maravilhada com tudo, com aquele encontro que ela teve, e uma pessoa de lá, que ninguém conhecia ela também, mandou por ela um charuto com uma fita verde, um caboclo, pena verde, e falou que era para a moça que morava com ela, que era eu. Naquele momento a gente estava morando juntas lá no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, e aquilo foi para mim, eu ainda não conhecia nada assim em relação a Umbanda, não tinha nenhuma referência, né? Nem conhecia outros caminhos que não fosse a Igreja Católica, que é da minha família, né? Bom, embora eu estivesse desligado de religião. E aí, mas eu resolvi conhecer. Quando eu fui conhecer, fiquei, assim, uma coisa muito diferente para mim, né? Não tinha referência, assim, nenhum conhecimento. Fiquei só observando. E um caboclo falou para mim que ainda não era o meu momento. E eu fiquei só do lado de fora observando. E foi a despedida do caboclo, do caboclo Tupinambá mais velho. E aquela despedida, naquele momento, me trouxe muita emoção, meu coração ficou transbordando. E então eu falei, nossa, eu senti muito amor. E foi aquela. Bom, gente, é um pouquinho assim, que a internet de Lumiar, ela tem essas nuances, né? Vamos dizer, uma internet mais, né,
de roça, né? Então ela tem umas caídas de vez em quando, e a gente vai aqui. A Cristina, ela tem um trabalho muito bonito, né? Um trabalho com as crianças também na doutrina, né? E é um trabalho assim que de educação, né? De cultura. Então todos os trabalhos a gente vê lá, a Cristina é uma parte, né? Ela, a dedicação dela, o amor, o carinho que ela tem, ela, né, dedicada às crianças, exercitando, fazendo atividades na casinha, né, e é um resgate muito bonito, né, um amor muito profundo, né, que marca todas as crianças que chegam, né, com a tia Cristina, e é isso, né, a gente tem aqui ela, meu Deus. Continuando, vamos lá, Bom, Cristina. eu estava bem naquele ponto, assim, dessa minha descoberta, que religião era amor. Então foi um momento, assim, que me deu caiu aquela ficha no meu coração, e eu senti muito amor. Então eu falei, nossa, se religião é amor, esse é o caminho que eu quero aprender. E ali eu resolvi seguir e aprender, né, um pouco do que era a Umbanda, o que estava acontecendo comigo, né, quem eu era, né, e aí eu comecei a frequentar, e é a primeira vez que me botaram no centro da roda, né, depois que eu também fui me abrindo, né, para uma coisa nova, e eu me lembro que eu senti, foi até o caboclo da Antônia, me botou ali no meio, me botou um pano branco na cabeça, e naquele momento eu vi uma luz muito grande, muito grande, muito grande, verde, 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 que foi me tirando, e meus músculos mexendo, e aquilo, eu comecei a chorar, 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 falei, nossa, o que é isso que eu não estou controlando no meu corpo? Eu não conhecia, né, o que era essa incorporação, mediunidade, e foi muito forte para mim, mas eu senti, naquele momento ali, firmou que eu queria conhecer, que eu queria entender. Então a Umbanda foi para mim essa descoberta, assim, também da ligação com a natureza, que a gente fica um pouco desassociado, né, na cidade. E ali naquele momento eu senti isso, da Umbanda, natureza. E foi ali que eu comecei o meu caminho espiritual. E daí você foi Essa nesse força período do... também, foi nesse período também que você foi para Mauá, Cristina, que vocês foram morar em Mauá? Foi exatamente nesse momento? Não, ainda fiquei ali, acho que uns 6 meses, frequentando, quando no Rio de Janeiro foi tudo fechando para mim. Eu já tinha começado a abrir uma porta, que foi junto com a Maria Alice, da educação, né? Ela me convidou para fazer, eu fiz desenho industrial, sou formada em design de produto, né? Então trabalhei com restauração de obra de arte, restaurava brinquedos de madeira, né, comecei a trabalhar com a marcenaria, então fui trabalhando assim, mas quando ela me convidou para fazer parte de um projeto na favela dos Guararapes, para ser mestre de oficina, né, e aí eu fui trabalhar com ela e fui fazer lápis de cera com as crianças da favela, fui fazer cartões para a gente fazer todo um processo de produção. Aquilo me abriu com a educação. Aí eu senti que a educação estava me chamando, né? E aí as coisas foram fechando no Rio de Janeiro, eu já tinha botado a pataca, já fazia parte do grupo, mas o Rio de Janeiro foi como se fosse me colocando, me botando para um outro lugar, e eu já havia, eu e Mota, na época, a gente havia comprado uma casa em Visconde de Mauá, embora a gente foi alugar a casa, e a casa, em vez de conseguir alugar, a gente acabou comprando, né? A gente tentou vir para Lumiar, mas nada abriu aqui em Lumiar, o que abriu foi Mauá, e a gente tinha se separado, ele tinha viajado para a América Latina, mas a gente comprou aquela casa juntos, e eu fui com o Gabriel bem pequeno, né, porque tudo no Rio não respondia mais, eu já sentia que não era mais o meu lugar no Rio de Janeiro,
Então fui para Visconde de Mauá, para aquela casa, mas nunca tinha morado, a minha casa era bem afastada, né, tinha 1 quilômetro da vilazinha, então aquilo para mim era muito novo. Eu me lembro que a Preta Velha falava para mim, assim, para eu conversar com o rio, e o rio passava do lado da minha casa, né, então no meu terreno passava o rio, e o rio, né, e a Umbanda, com toda essa ligação com a natureza, a Umbanda me ensinou isso. Eu sentava ali e escutava o rio, né? Quando eu tinha que falar com alguém, né? Eu só estava com meu filho, ele tinha 1 ano e pouco, eu falava com o rio. Então, eu conversava com o rio, ouvia as respostas do rio, aí comecei a ter essa comunicação, me abrir para essa comunicação, saber que a natureza está aí para nos dar o amparo, a força no caminho. Aí eu fui mais ou menos, devia ser em 84, né? Aí quando eu cheguei lá, o pessoal estava começando a tomar Daime também. Tinha uma amiga, que era a Cristina Santos, que morou na minha casa, e ela estava lá tomando Daime, falou do Daime, aí eu falei da Umbanda. Aí eu me lembro bem, que ela, nossa, Umbanda não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu falei, bom, para mim tem a ver. Então, cada um vai seguir no seu caminho que sente no coração. E aí passou um tempo, eu tive um sonho que eu tomava Daime, e era aniversário do filho dela. Aí fui perguntar a ela, isso era mais ou menos no meio do ano, aí ela falou, eu falei do filho dela, do Ayanã, que eu sonhei que era aniversário dele, e que eu tomava Daime nesse dia. E ela falou para mim assim, realmente, o Ayanã faz aniversário no dia 1º de novembro, e é um dia que tem um trabalho. Aí eu falei, então nesse dia eu vou conhecer o Santo Daime, porque eu sonhei, né? E aí passou o tempo, eu fui conhecer, nesse dia, 1º de novembro, eu acho que foi em 84, o Santo Daime. E foi muito forte, muito forte, muito forte. E era a inauguração da igreja, que era lá no alto. Oi? Trabalho de finados. Como, Cléris? Trabalho de finados. Foi. Era a primeira inauguração do espaço lá em Mauá, o primeiro espaço, que era a igreja lá de cima, era o primeiro trabalho, num espaço que seria, vamos dizer assim, a igreja, né? Que antes eles faziam na casa do Alex, ali na Grama, em outros lugares, e aquele era o primeiro dia que ia fazer naquele espaço, lá daquela terra que virou a comunidade Céu da Montanha. E aí foi um trabalho Mais um pouquinho, a gente tem que ter essa paciência, né, com essa internet aí, né, da região, porque ela realmente tem essa dificuldade de nos trazer, né? Mas a gente vai, aos poucos, conseguindo todas essas informações, que é muito importante, né? Desde lá do início, né? Da própria comunidade de Mauá, né? Aí com a Cristina, né? Sua chegada, e a chegada também da Baixinha nesse mesmo período, né? E isso aí é muito legal, muito importante, saber como é que se deu esse processo, né, para nossa memória, registro, né? Isso aí. Mas vamos seguindo, Cristina, é assim mesmo. Bom, então eu estava só falando que foi o sonho, e aconteceu exatamente como eu tinha sonhado. Eu deixei meu filho brincando na festa de aniversário do Ayanã, subi para o trabalho, e foi muito forte. Realmente, eu não imaginei que era tão forte, e não conseguia ver nenhum inário, não conseguia ver, via todos os espíritos, mas nem via as pessoas que estavam ali mesmo.
Mas quando terminou, na hora que eu estava indo embora, eu olhei para trás e vi muitos índios, muito índio, aqueles índios todos acenando, agradecendo, né, o trabalho que tinha acontecido. Eu voltei e falei, ai, eu acho que eu não dou conta, é muito forte, fiquei sozinha lá enquanto estava, fizemos só 2 inários, né, naquele dia não foram os 4, foram os 2, enquanto o pessoal estava lá comendo, eu fiquei no carro só comigo mesma, né, e depois fui pegar o Gabriel, tal, e voltei. Aí depois a baixinha, Marcelo, passou um tempo, a baixinha ainda não, eu senti que não era o meu momento de estar frequentando. Fui depois mais um único trabalho, que quando foi a primeira vez que o padrinho Alfredo foi, o pessoal falou, não, Cristina, você vai conhecer mais a raiz, porque para mim tinha sido muito forte. Eu fui, foi um trabalho informal, vamos dizer assim, não era com farda, foi na garagem ali da casa, eu conheci o padrinho Alfredo. Aí passou um tempo, a baixinha foi lá em casa com o Marcelo. A gente, na minha casa, lá no lote 10, a gente fez uma gira, né? E ela não estava, naquele momento, aberta para o Santo Daime, e não era uma coisa assim que ela não estava assim. O Marcelo foi com o Mota tomar o Daime, se não me engano, naquele dia, não me lembro se foi o Sidney junto, me lembro que tinha mais alguém. Me lembro que o Sidney foi também, ele é bem jovem. Mais uma vez. Olha só que interessante. Gente, é isso mesmo, né? A gente vai seguindo aqui com essas informações sobre a chegada aí da Baixinha, né? Sobre os trabalhos primeiros que se deram lá em Mauá. Muito legal isso, né? A gente ter esse resgate e essa participação aí da Cristina tão, né, nos vem nos acrescentar mais um pouco aí com as nossas memórias, né, do início, né, de tudo, através da Umbanda e a chegada aí na doutrina, né, é muito legal. Mas é assim mesmo, a nossa internet lá tem essa dificuldade. Voltamos. Pode dar Bom, continuidade. então, na verdade, aí, nesse momento, foi aquele momento, tanto de um lado da Umbanda, como do lado do Santo Daime, existia uma resistência, sabe, uma coisa com a outra. Foi um momento bem forte dentro da doutrina, dentro do caminho do padrinho, né, que estava acontecendo coisas ligadas com uma pessoa da Umbanda lá, que se dizia da Umbanda, né, não sei bem se era o nome, mas... E também a baixinha era uma coisa assim, chegando, né, foi todo um processo, e eu me senti sendo colocada nesse meio aí, de alguma forma, para poder fazer alguma ligação, que nem eu sabia. Eu me lembro que um dia eu estava... Não, aí chegou a Gilda, né, e eu estava um pouco, assim, ficando comigo, mais trabalhando na escola, a escola lá em Maringá, que começou o trabalho de educação, né. Eu fui convidada para ajudar a abrir uma escola que estava fechada em Maringá, né. Ai, que legal. E nisso, aí dei aula para Tiago, do Alex, dei aula para o Gabriel, que também, várias pessoas que, a filha da Carminha, que estavam começando esse processo do Daime, né? Então, eles foram meus alunos nesse momento. E quando, depois de 6 meses nessa escola, eu mandei um projeto, foi aprovado, só que eu não era professora. Aí convidaram uma outra professora, né, concursada, para pegar esse projeto que eu tinha feito, para reabrir essa escola de Maringá. Bom, nisso chegou a Gilda, me convidou para ajudar a abrir a escola da comunidade. E aí, quando ela chegou e me convidou, eu tive dúvidas por causa da espiritualidade, né, por causa da Umbanda e tal, e eu fui fazer um momento de oração comigo, e perguntei se eu podia
e fazer esse trabalho na comunidade da escola. Aí, nesse momento, eu recebi meu primeiro hino, né, que chama Abertura, que Que pede a força legal, do alto para abrir esse trabalho, o trabalho com as crianças. que E aí bacana. foi aí. Então Daí, eu fui daí, para a comunidade, né, para a escola, que né. legal. E daí você já foi, então, nesse período, você já foi morar mesmo lá e se dedicar aos trabalhos. Mas me diga quando que foi, assim, nesse momento até então você não tinha se fardado, né? Você não tinha, e esse processo demorou muito até o seu fardamento, a entrada sua na comunidade através da escola, das crianças, né? Até quando que isso demorou, esse processo aí de entrar na doutrina? Porque hoje você, né, para nós aqui na Flor da Montanha, você é uma referência tanto na doutrina quanto na Umbanda, né? Porque você para nós representa um pilar assim, né, de muita força para nós aqui. É, quando eu cheguei lá, na verdade, o convite foi para a escola, e eu fui para a escola, né. E claro que a escola, a doutrina, né, dentro da comunidade, eu já ficava com as crianças durante os trabalhos, né, de Daime, e o Alex já me deixava, eu ministrava o Daime, assim, para mim, ele tinha confiança no meu trabalho, ele sabia que eu estava entregue ao trabalho espiritual, né, não exatamente que era a doutrina, mas da espiritualidade. Então nessa conquista, né, então eu ficava com as crianças à noite, durante a noite do antinário, comecei esse movimento da casinha das crianças, de ter um revezamento, né, de ter um cuidado, de saber que naquele momento que você tá acontecendo o inário, as crianças também estão num trabalho espiritual, né. E aí nisso, a baixinha começou a chegar também, né, eu tive que esperar, foram 3 anos que eu fiquei nesse processo, até ela também chegar, essa aliança acontecer, entendeu? E para mim as crianças foram que me fardaram, né? Dentro de tudo, no final eu recebi a farda vendo crianças fazendo a minha farda, porque eu sabia que eu tinha que esperar alguma coisa, mas eu não sabia o que que era. Aí eu vi que quando ela veio, a baixinha veio, acabou que a baixinha fardou no São José, o Mota fardou nos Reis, a Baixinha fardou no São José, né? Isso eu já estava ali há 3 anos nesse processo, né? E aí, então eu recebi a farda num trabalho de São Miguel e fardei com Marcelo, no São João. E nisso a Baixinha já estava dentro, antes de mim. É todo umas coisas que a gente nem sabe, né, as coisas a gente faz parte, mas eu estava me lembrando um dia que eu queria ir embora dali, eu falei: "Não, não", o Alex era contra a questão da incorporação e eu não sabia, eu pegava o daime, muitas vezes incorporava, assim, não sabia nem o que estava acontecendo, aí eu ouvi uma voz, assim, que eu depois achei que era o mestre falando comigo, né, eu senti, né, que era o mestre falando: "Não, minha filha, você tem uma lição, fica calma, continua", né, porque muitas vezes eu me sentia muito, né, julgada, né, do que estava acontecendo. E aí o mestre me deu esse conforto, que eu ficasse tranquila, que uma hora eu ia entender. Aí depois que a baixinha chegou, eu comecei a entender um pouco, porque aí, né, ela veio com todo aquele amor dela, né, com aquela força, conseguiu assim, né, com a Alexia formar aquela união assim bem, né, estruturar a união com clareza. Aí para mim a coisa foi assentando dessa união, né? Porque dentro de mim foi difícil. Porque ficava uma batalha um pouco, uma disputa, se era Umbanda, se era o Santo Daime, o que que era. E aí eu fui entendendo que tinha que fazer essa aliança, essa união, né? Que não é mais um na frente, o outro, é junto, né? Não foi uma coisa muito fácil para mim, foi um desafio. Eu imagino porque, Cristina, assim, né,
pelo que eu estudei, assim, pesquisei, né, tinha todo um preconceito, né, anteriormente, por causa do Ceará, né, da passagem do Ceará no 5.000, né, e, então, o que eles tinham como referência da Umbanda eram aqueles trabalhos do Ceará, né, e aí depois, quando a chegada da Baixinha, aí realmente abriu um outro então, né, porque ela trabalha, e na verdade o trabalho dele era quase que quimbanda, e não umbanda. E ela vai trazendo a Umbanda com esse amor, com esse carinho, né? Com essa luz toda, e aí vai mudando. Então, eu me lembro um pouco, assim, né, dos trabalhos bem no início, que tinha, assim, um certo, talvez, preconceito dentro das próprias igrejas com relação à mediunidade, né? Os médios incorporarem, né? E isso foi mudando ao longo, hoje em dia, quando a gente vê assim, né, dentro das igrejas, assim, não só daqui, mas às vezes eu me espanto, porque eu sou do Nordeste, eu volto lá e vejo, assim, essa abertura, né, e eu falo, puxa, que bom, né, que por tanto tempo isso aí foi, né, muito taxado, muito, né, as pessoas tinham um olhar diferente, assim, eu vejo mais ou menos por aí, né. E nisso, acho que talvez esse processo da Baixinha aí, nessa chegada dela, abriu de uma forma que talvez você tenha sentido realmente aí mais acolhida até dentro da doutrina, né? Talvez, não entender. Eu sinto que foi um pouco isso mesmo, assim, mas o meu trabalho acabou que eu juntei um pouco a questão mediúnica com a questão das crianças, né? Isso para mim, assim, foi um despertar. E uma coisa que a Baixinha sempre me deu força, sempre ela em relação à questão com as crianças, o que eu estava recebendo, as mensagens, ela sempre foi aquela que me apoiava. Falava, não, isso aí é verdadeiro, vai, segue em frente, né? Porque eu sentia que a Umbanda também, ela não era só aquela coisa da incorporação na hora do trabalho, é aquela hora que você também é um canal, né? Então é no dia a dia, é na hora que você vai fazer uma arte, né? A Umbanda, ela é uma coisa do cardíaco, né? Do coração mesmo, que te abre essa comunicação, né? E tem vezes que as pessoas, por causa de roupagem, ficam, né, excluindo, mas para mim a Umbanda, ela me trouxe essa questão de que da sensibilidade, né, mediúnica, né, como canal. Então, desde os hinos, né? Então, uma coisa de você confiar naquela, né, naquela força que vem. Tem vezes que você não entende na hora, dá um tempo, você entende que aquilo vem realmente de uma força superior. E que vem para você botar para o mundo, né? Para você, como um dom, como uma sua essência, junta, né? A sua essência com essa força dos caboclos, né? Imagina, os caboclos aqui no Brasil foram exterminados, um monte de línguas, um monte de coisa. De repente, você é um canal que fala vem uma língua para você, você chega perto de uma árvore e sente aquela força, aí você começa a entender como é que é isso, né? Que vem do coração, como é que os índios são importantes, né? Os caboclos, e que, de repente, você pode ser esse canal de trazer de volta essa linhagem, né? Essa raiz do Brasil, não só do Brasil, do mundo, né, desses povos ligados com a terra. Como o Exatamente. E Santo hoje mais. Daime, né? E tem tudo a ver, né, com a nossa doutrina, que vem de lá, né? Não tem como, né? Não tem como fugir dessa conexão. Mas, Cristina, então, aqui, né, saindo um pouco de Mauá, né, e a sua vinda para Lumiar, e esse seu trabalho junto aqui, né, de repente você vem, né, para Lumiar e juntamente a Baixinha e todo o seu trabalho e o início aqui, né, até formar a nossa igreja hoje, Flor da Montanha. Como que foi isso? Na verdade, assim, a gente demorou um pouco, né? Eu vim em 95, mas
a gente já veio aqui, eu e Mota, estou falando da gente, assim, naquela época, né, desde o começo, né, quando houve aliança, né, com o Padrinho, Sebastião, a gente vinha algumas vezes aqui, até quando estava começando ali a Casinha das Crianças, né, que depois virou a casinha, no começo só tinha a Casinha das Crianças, né, o Caboclo achava muito importante fazer logo a Casinha das Crianças, e depois a igreja. Então começou pela Casinha das Crianças, aí a Baixinha falou comigo, olha, minha filha, vamos fazer o seguinte, você vai cantar o seu inário, né, primeiro, antes do meu, porque você veio na frente. E aí eu cantei naquela época, o meu inário era só a metade, eu acho que naquela época eu nem era fardada ainda, e eu cantei meus hinos aqui, na Casinha das Crianças. Isso foi um grande apoio para mim, no sentido de eu afirmar o meu caminho ali espiritual, né, aqui, né, eu nem imaginava que depois eu vinha para cá, ia morar aqui, e aí eu cantei, e quando eu me fardei, acabou que logo me fardei, eu tive que ir para o Mapiá. Aí eu fui para o Mapiá, ainda estava morando em Mauá, fui para o Mapiá, e a Baixinha foi também, naquela época eu fiquei 6 meses, ela chegou um pouco, já no final, assim, eu já estava lá uns 5 meses, e aí ela foi abrir a gira lá, no Mapiá. Eu já tinha feito um trabalho a pedido do Padrinho Valdete, uma pequena gira na mata, no momento que estava lá acontecendo coisas, ele me pediu, aí eu fiz uma pré-gira, era só um começo, né, e aí a Baixinha chegou e teve aquela abertura oficial lá, no Mapiá, e foi muito incrível, né, muito forte, né, a gente está chamando a força dos caboclos no meio da floresta amazônica, é incrível, né, você sente mesmo essa vida, essa coisa viva, né, que foi naquele momento ali para mim, né, para todo mundo que assistiu aquela abertura, né, dessa união lá na floresta. E aí depois, voltando para Mauá, foi todo um movimento de Mauá, e acabou que a gente foi saindo de lá e o nosso Mais uma vez. E esse momento, nós temos registrado aí, né, essa gira, né, através daquelas fotografias do Paulino, né, que está hoje espalhada aí pela mídia, né, pelos faces, são fotografias do Padrinho, da Baixinha, né, de todo o grupo que foi daqui de Lumiar na época, o Gilvan, a Olga, né, foi uma gira na mata, né, foi a coração, primeira vez. né, Foi a primeira vez que, né, que a Baixinha teve no Mapiá, né? São belíssimos registros que nós temos, né, desse período aí, dessa união, né? Dessa afirmação da nossa aliança. Aí. voltamos. Vamos lá. Bom, É assim mesmo. então aí, quando chegamos aqui, a gente ainda fez uma viagem um tempo para Bahia, né, e chegamos, bom, aí para somar, né, para estar junto, para aprender, né, essa estrada que está sendo aqui, né, e tudo a gente tem, vem pela espiritualidade, né, a gente tem uma vontade, mas a vontade do coração é a mesma que a vontade divina, né, então só a gente tem que seguir aquela, então foi essa a nossa vontade de estar aqui, junto, né, e bom, aí chegou em 96, aí já foi uma vontade que a gente tinha começado em Mauá, uns encontros de educação.
Aí a gente fez, em 96, o Encontro de Educação. Aí, em 97, o Caboclo Tupinambá, numa gira de Oxóssi, ele chamou, assim, me chamou, mas ele falou, olha, eu sinto muito a importância da gente ter um trabalho dentro da comunidade de Lumiar, uma escola que valorize o saber, a energia humana, né? O saber que vem da experiência do ser humano, e que essa vida, né? A vida do ser humano como sabedoria, e que eu quero que o nome seja, que louve a natureza, não seja religioso e louve a natureza. Isso foram as palavras assim, que eu me lembro dele, né? E então, e que o nome será As Mãos de Luz. Bom, nesse momento que ele falou que o nome era As Mãos de Luz, foi um momento assim muito forte para mim, pois eu havia recebido uma oração chamada As Mãos de Luz e não tinha mostrado para ninguém. Então, isso foi uma coisa assim que a Baixinha, o Caboclo Tupinambá, eles me trouxeram muito claro. Você acredite na espiritualidade, que na hora você pode não entender, mas daqui a pouco você vai entender. E quando ele falou que seria As Mãos de Luz, eu falei, nossa, realmente. Então é verdade. Vamos construir essa escola. E ele falou, não é para fazer sozinha, é para chamar todo mundo. E, na verdade, a oficina escola é de todo mundo, porque ela é um pedido da espiritualidade, né? Então, fizemos reuniões, né? Marcelo, a Baixinha, todo mundo se juntou naquele momento, e ali foi o começo desse trabalho da oficina escola As Mãos de Luz, que tem 22 anos, vai fazer 23, né? Que está aí conseguindo passar por esse momento de renovação, né, passar por essa pandemia, trazendo essa força que é muito verdadeira, que é da nossa luz, da energia de cada ser humano, das nossas mãos. Que legal. E é isso, sim, que esse momento... Que bom. Que esse momento está sendo um momento da gente pulsar isso, essa verdade, acho que mais do que nunca, para mim, pelo menos, né? Esse momento muito verdadeiro da gente afirmar a luz do ser humano, né? Como agente transformador, como revolução, como novo sistema, a gente honrar o outro ser, o nosso ser, o outro ser, e a toda a humanidade, honrar a luz que tem cada um, a essência de cada um, que é o amor, né? Que isso é o que fica, né? Que vai ficar para as outras gerações, e que a gente vem aqui hoje buscar, né, um pouco gente precisa desse resgate de memória, né, Cristina? E, no entanto, nós temos aqui hoje, na verdade, uma verdadeira lição, né? Lição, e eu estou aqui, assim, bem contemplativa, assim, bem prestando atenção, né, nessas palavras, que elas são muito importantes, assim, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, né? E estou aqui bem emotiva, bem reflexiva, né, com relação a tudo isso que ela está passando aí para nós, né, na verdadeira aula, né, o verdadeiro resgate da memória, é uma verdadeira aula, né, da compreensão de tudo desse legado, e que ela hoje continua, né, assim, nos ensinando. Eu estou falando assim hoje, Cristina, assim, que a gente, esse trabalho, né, que a gente está fazendo aqui de resgate de memória, na verdade, hoje é bem especial, né, até porque está tendo esse probleminha com a internet, mas, assim, eu estou agradecendo, porque a gente está aqui, né, escutando a sua fala, né, e, na verdade, é uma fala de ensinamento, assim, para nós, nesse momento, hoje,
né? Eu estou super, assim, emocionada com tudo, né? E agradecida né, a esse momento, a essa oportunidade de você estar aqui com a gente. E eu queria, assim, que você pudesse remeter alguma, né, porque seus ensinos já estão aí, né, a sua fala é muito, né, muito preciosa, mas, assim, de tudo desse legado, né, que a Baixinha e o Caboclo, né, que você hoje, assim, vamos dizer, uma grande referência desse legado que ela deixou, né, de seguir dentro dessa linha, eu queria, assim, que você deixasse, assim, nos trouxesse, assim, uma coisa forte, né, que tanto para você hoje, né, como um fundamento, assim, que você segue, mas para nós também, assim, gostaria que você deixasse aqui um pouco dessas palavras ali dela. Bom, eu sinto, assim, que a coisa mais forte que eu recebi, tanto da Baixinha, do Caboclo Tupinambá, é essa acreditar na própria luz, né, isso é que sim, isso é uma coisa, assim, que eu não tem preço, não tem como mensurar, né, quando você, como se despertasse, né, aquela semente, né, pum, de cada um, aquele eu sou, aquela força divina, né, aquela essência, então isso é o grande presente, né, que eu recebi deles, né, e que eu zelo e agradeço muito de coração, não só para mim, eu vejo que tanto nos hinos, né, nas orações, né, que o caboclo traz para a gente, é essa certeza, né, isso é mais do que nunca uma pedra fundamental, né, acreditar na sua luz, né, e quando você acreditar na sua, você acredita na luz do outro, você acredita na humanidade, e isso é muito importante nesse momento, porque nada é mais forte que isso. Bom, e toda a oração, né, que o Caboclo Tupinambá ensinou, né, que a gente pode fazer, pode para a gente fechar, é isso? Pode ser, Cléris? Pode, Nesse momento, a claro, gente trazer essa oração? pode sim, mas... Então, tem mais alguma coisa que você gostaria que eu falasse? Bom, não, na verdade, assim, eu deixei um pouco, né, você né, livre para finalizar, mas antes eu gostaria, inclusive, de agradecer, né, sua participação, que é, assim, muito fundamental, né, aqui nesse momento, e nos deixando, eu sei que tem muito mais informação, né, que essa história toda da Mão de Luz é muito bonita, né, da oficina Escola Mão de Luz, né, desse trabalho, né, da Baixinha, né, do Caboclo, dessa nossa irmandade Flor da Montanha, hoje, né, porque a gente está fazendo esse trabalho de resgate, de legado, mas ela tem hoje, assim, né, uma coisa muito forte dentro da nossa, nos deixou, né, dentro forte, dentro da nossa irmandade, dentro da nossa igreja, né, que é a Flor da Montanha. Mas, assim, eu só tenho que agradecer, né, sua presença, sua participação. Gostaria muito da gente continuar aqui conversando, mas assim, né, nós temos essa questão também do tempo e da própria internet, que não está ajudando muito, né? Mas é assim mesmo, que a gente vai levando, e esse é um trabalho, assim, de formiguinha. Como você diz, acreditar na luz própria, né? Assim, para poder, na sua luz, para poder seguir, mostrar, e é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Seguindo a luz que cada um, né, deixou um pouquinho, e a nossa aqui é trazer esse resgate de memória aqui, acreditar que isso é importante, né, para deixar, né, que cada irmão que passou, que conviveu com ela, hoje, né, trazer, e traz isso, né, forte, né,
todos são, todos, todos são muito importantes. Acho que eu gostaria de entrevistar a grande parte de toda a igreja, mas vai ser, né? Vamos ver com o tempo. Mas, assim, é isso mesmo que você acabou de falar. E, assim, é só agradecer. Bom, aí você me fez lembrar algumas coisas, assim, que em relação à questão da cultura, né, que a Baixinha, fora a parte religiosa, ela tinha essa parte cultural brasileira, ela e o Marcelo Bernardes, né, e isso foi muito incrível, que trouxe para nós, não só para nós, como ela, né, no Rio de Janeiro, ela também era do grupo de capoeira, elas fizeram várias coisas assim, né, fora a espiritualidade, mas ela era madrinha do nosso boi, né, o boi de Lumiar. Então, no batizado desse boi, ela ficou tão alegre, ela trouxe toda essa cultura que era de Minas Gerais, né, e ela gostava de fazer repente, cantar, e ela ficava criando chamadas de boi, e é uma alegria muito grande que ela tinha, né, continua tendo, né, porque ela é esse ser, que muita gente encontra com ela, nossa, tive um sonho com ela, tive uma admiração com ela, e ela está presente. Isso é muito incrível, né? Porque a gente tem isso como verdade, o espírito está presente, ele não morre, né? Então ele só muda de forma. Então para mim também, isso foram momentos muito incríveis depois que ela faleceu, momentos de encontro com ela, assim, muito presente, assim, ela tá aqui. Aí, caramba, é isso, entendeu? Acredito, é isso, é verdade, né? E ela está muito presente, né? Então, muita gente, e ela parece que ela ficou até mais presente, porque parece que o espírito alcança mais coisas depois que vai para outro plano, né? Exatamente. Aí é muito incrível isso. Aí a Ela pode alegria estar em dela, todo né? lugar. Porque eu tô falando disso, porque era do boi. E não tem isso nem aquilo, nem grande nem pequeno. Pode estar qualquer um, depende da sua ligação no coração, ela tá junto, ela dá o apoio, né? Ela traz a clareza, o que ela puder, né? Mas não que ela seja santa, né? Porque essas coisas assim, não, então. Não, ela é humana. Isso é muito legal. Isso, a mesma coisa com o Padrinho Sebastião para mim, sabe? Um dia o padrinho falou assim: minha filha, eu não sou melhor que você, eu sou igual. Aí aquilo me deu assim, caramba, é igual. Aí eu entendi que eu também tenho essa luz, né? Como o outro tem essa luz, todo mundo tem, e aprender a honrar a luz do outro, de qualquer ser humano, é o que a gente está aprendendo, né? Que somos, todo mundo, a gente tem que ter, dar valor a todo ser humano, né? E a Baixinha tinha isso, assim, eu chegava lá, recebi uma mensagem, ia com ela escondidinha, assim, dentro do meu bolso, aí ela virava para mim, o que você me trouxe aí? Aí eu pegava a mensagem, lia, tinha vezes que eu não queria dizer, mas teve uma vez que foi assim, eu sentia que era o Padrinho Sebastião, mas eu não ia dizer que era o Padrinho, fiquei com vergonha. Bom, aí eu li a mensagem, ela virou para mim, é do Padrinho Sebastião. Falei, nossa, eu falei, é verdade, é do Padrinho Sebastião. Foi assim que eu senti. Mas eu tinha vergonha, alguma coisa de dizer, e ela então me revelava aquilo com uma facilidade, né? Vendo aquilo verdade, me trazendo isso, me dando a confiança, acreditar no que eu estava sentindo, né? Então, é isso, assim, é muito incrível esse lado dela também da cultura, né? Que é a cultura brasileira, né? Tanto dela como do Marcelo, porque sempre foram ligados com essa espiritualidade que vem através da cultura. Então, aproveitando, trazendo isso, porque a Oficina Escola também está realizando, junto com o pessoal do Mapear, junto com o pessoal assim, de outras igrejas, um encontro que, nesse ano, que é o Encontro Nossa Cultura, que é o 14º encontro, que vai ser através da internet, nos dias 24, 25 e 26 de julho. Então, para todo mundo ficar ligado, porque dentro da cultura a gente tem uma força muito grande de cura. E é isso que eu sinto que a Baixinha trouxe, me ajudou a entender, né, dentro da Oficina Escola, que a gente está trabalhando com cura, quando a gente trabalha com cultura, que vem do coração. Então, a gente está trabalhando com a cura. É isso que eu gostaria de dizer, com muita alegria de estar participando, de estar aqui em cada momento,
vivendo esse momento de transformação, né, na Terra. Então, eu agradeço muito a toda a natureza, a todos os seres divinos, a todo ser humano que está, nesse momento, fazendo a sua transformação. Aí eu vou fazer a oração para terminar. Não a oração das mãos, eu pensei em fazer vida, saúde, mas posso fazer a oração das mãos. Aí, a vida, saúde, felicidade, que é uma coisa... Bom, então acho que eu vou fazer a das mãos de luz, porque do Caboclo Tupinambá outras pessoas podem fazer. Das mãos de luz, pouca gente conhece, né? Então também é uma forma de mostrar, porque na verdade não é minha, foi uma canalização, e eu sei que o Caboclo Tupinambá está por trás dessa oração também, já que foi ele que depois deu o nome e tudo coincidiu para ser esse nome, né? Que a oração chamava Mãos de Luz. Então a gente esfrega as mãos. Minhas mãos são de luz. Minhas mãos são de luz. Com elas eu construo um mundo feliz. Com ela eu construo um mundo feliz. Transformo tudo em harmonia. Transformo tudo em harmonia. Dou as mãos para os meus irmãos. Dou as mãos para os meus irmãos. Formando um grande um. Formando um grande um. Uno as minhas mãos para rezar. Uno minhas mãos para rezar. E agradecer a vida. E agradecer a vida. Por este dom. Por este dom. Muito obrigada. Viva a mão de luz. Beijo. Viva! Beijo.